Qualquer coisa a gente pode entrar lá, não sei se não dá agora. Tá tudo sob controle, né? Graças a Deus. Graças a Deus. A Fabi só pegou a cabecinha da Fabi. E a aula ontem foi boa? A aula foi boa. Foi? Que bom. Eu não estava em casa, a gente estava no culto de oração, né, Priya? Amém. Eu falei pro pastor Hélio, pastor, quando acabar essa integração, a gente volta para as terças, mas... Tá. Eu consegui o contato do Davi. Tá, Rosana? Consegui hoje, tá? Tá bom. Felipe. Aí vamos ver como que a gente vai fazer. Já tem a data da conexão? Já definido, não, né? Não. No final de semana que eu tenho que confirmar com a pastora Amanda, né, como que ela vai fazer. Aí a gente fala. Não, a data do batismo, da recepção, não, né? Não, eu vou cobrar o batismo de novo. Eu estou dependendo disso para ver como que a gente vai fazer a nossa viagem. Tá, eu vou... Quando tiver uma posição, tu me fala. Então tá, pode mandar ver aí, Eliada. Deus abençoe a gente. Amém. Hoje somos só nós três, meninas. Estamos só nós aqui, né? Eu já puxei. Amém. A gente, meninas, eu até queria pedir uma coisa, assim, que a gente começasse orando, que a gente orasse pelo Rio de Janeiro, né? Vocês viram as notícias todas ontem, tudo que aconteceu, e assim, que Deus tenha misericórdia. Ontem foi um dia inteiro, assim, de apreensão, né? Eu fiquei imaginando, assim, as mães, os pais com crianças lá, a situação toda, as pessoas indo trabalhar, tudo atrasados, né? Os ônibus daqui de Petrópolis para o Rio atrasaram todos, né? Tem o marido de uma menina da minha célula que é motorista, né? Da Única, e assim, que luta, né? Que medo, né? Tensão que eles passam, né? O tempo todo ali, passando na linha vermelha, linha amarela, e tendo que, né? Então, assim, é difícil, gente. Então, que a gente, assim, pudesse orar pelo Rio, né? A gente... Sei que a gente está aqui no nosso devocional, mas que a gente tirasse esse tempinho. Amém, menina? Amém. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós colocamos a nossa vida diante do Senhor, agradecidos pela Tua graça, pela Tua misericórdia, Senhor, e pela preservação da vida. O Senhor tem nos sustentado. Senhor, e nós te louvamos, Senhor, nessa hora pela nossa cidade de Petrópolis, que em vista de muitas cidades ainda é uma cidade tranquila, uma cidade onde a gente ainda tem um sentido de segurança. Senhor, mas nós em nome de Jesus clamamos pelo Rio de Janeiro, que é o nosso estado, Senhor. É como se o Rio de Janeiro, Senhor, a cidade do Rio fosse a nossa mãe, Senhor, aquela cidade que, ó Deus, que engloba, Senhor, que abraça as outras cidades, né, Senhor, que dirige, que governa, Senhor, a nossa cidade aqui de Petrópolis, Senhor, e o Rio de Janeiro, Senhor, enfrentando essa situação tão difícil, Senhor. Deus tem misericórdia. Nós sabemos, Senhor, que nesses últimos tempos, Senhor, é necessário que certas coisas aconteçam, Senhor. O Senhor é soberano, tem as suas mãos, Senhor, sobre o nosso estado. Deus, mas nós clamamos pelas vidas, que o Senhor tenha misericórdia, Senhor, de vidas inocentes, Senhor, que possam ser atingidas, Senhor. Deus, nós clamamos ao Senhor, Deus, nas regiões celestiais, Senhor, que o Senhor limpe os céus do Rio de Janeiro, Senhor, em nome de Jesus. Há hostes infernais, hostes malignas, Senhor, a poderes, Senhor, lutando, Senhor, contra, ó Deus, aquilo que vem do Senhor, contra a vida, Senhor, ó Deus, nessa cidade. E nós clamamos, Senhor, em nome de Jesus, destrona, Senhor, esses principados, essas potestades, Senhor, por causa do nome do Senhor, por causa daqueles filhos que têm clamado, Senhor, as igrejas, os servos do Senhor na cidade do Rio de Janeiro, que se levantem, Senhor, com força do Senhor, Deus, em nome de Jesus, alinhados com a tua vontade, para interceder, Senhor. Deus, nós clamamos a ti, limpa os céus do Rio de Janeiro, tem misericórdia, Senhor. Nós sabemos, Senhor, que essa luta não é uma luta só física, Senhor, Deus, mas é uma luta espiritual, Senhor, há um controle, há um domínio, Senhor, ó Deus, sobre a cidade do Rio de Janeiro, mas tu és o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o governador, Senhor, tu és soberano, tu és poderoso, Senhor, o Senhor pode atuar, Senhor, Deus, em nome de Jesus, dissipa, Senhor, essa obra das trevas, Senhor, Deus, que ainda haja chance de salvação para muitos,
muitos aqui na cidade do Rio. Senhor, nós oramos, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, oramos que o Senhor dê sabedoria e estratégia, Senhor, aos comandos, Senhor, aos policiais, Senhor, ao governo, Senhor, do estado do Rio de Janeiro, ao governo aqui da nossa cidade de Petrópolis, das cidades, ó Deus, ali nos limites de Magé, de Duque de Caxias, todas as cidades, Senhor, Deus, que o Senhor tenha misericórdia, Senhor, Deus, e que as vidas sejam poupadas, Senhor, Deus, mas que a tua vontade se estabeleça. Nós sabemos, Senhor, que é mistério que aconteçam dias assim, ó Deus, porque, ó Deus, ainda preciso vir, Senhor, um tempo de paz, de aparente paz, até que o Senhor volte. Ó Deus, e nós clamamos que o Senhor tenha misericórdia. Nós sabemos, Senhor, que os homens, Senhor, eles têm se levantado, Senhor, ó Deus, investidos, Senhor, de autoridade espiritual maligna, Senhor, para lutar, Senhor, contra aquilo que é a vontade do Senhor. Mas o Senhor é mais que vencedor, o Senhor é vitorioso, e nós somos vitoriosos contigo. E nós clamamos, Senhor, que o Rio de Janeiro, Senhor, seja livre, seja vitorioso no Senhor, Deus, sobre todas essas tempestades. Em nome de Jesus, amém. Amém, Senhor. Meninas, Deus tenha misericórdia, porque a gente sabe, assim, que é mistério que vem ao caos primeiro, para depois haver tempos aparentes de paz, né? Haver um governo aí de paz, né? De pacificação de todas as coisas, isso em todo mundo, né? Vão acontecendo coisas assim, né? Mas nós oramos pelas vidas mesmo, né, meninas? Pelas vidas que sejam poupadas. Eu fico imaginando as mães, né? Foram mais de 60 mortos, né? Claro que a maioria deles bandidos, né? Infelizmente, mas assim, quantos deles, assim, talvez muitos ali, filhos desviados, filhos de cristãos, né? Muitas vezes deles já tiveram chance de ir à casa de Deus e ouvir a palavra, né? E só o Senhor para ter misericórdia. Amém, meninas. Meninas, hoje então a gente vai continuar aqui no capítulo 19, terminar o capítulo 19 aqui. O capítulo 19 de João fala sobre a crucificação específica de Jesus, né? Eu sei que nós já lemos isso aqui no Evangelho de Mateus, mas assim, tem uns pontos aqui para a gente destacar aqui que João traz, né, para a gente. Eu vou lendo e a gente vai falando, tá, meninas? A crucificação, a partir do versículo 17, diz assim: tomaram eles, pois, a Jesus, e ele próprio, carregando a sua cruz, saiu para um lugar chamado Calvário, Gólgota, em hebraico, onde crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos escreveu também um título e o colocou no cimo da cruz. O que estava escrito era: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos dos judeus leram esse título porque o lugar em que Jesus fora crucificado era perto da cidade. E estava escrito em hebraico, latim e grego. Os principais sacerdotes diziam a Pilatos: não escrevas, Rei dos Judeus, e sim que ele disse: sou o Rei dos Judeus. Respondeu Pilatos: o que escrevi, escrevi. Então a gente já vê aqui por esse relato, assim, que cumprindo-se a palavra, né? Ainda que num momento terrível de dor, uma traição ali, Pilatos acaba cumprindo a vontade de Deus, né? Falando, escrevendo que ele era o Rei dos Judeus. Os principais sacerdotes não queriam que fosse assim, mas Pilatos já tinha feito a inscrição e dessa forma ele fez. O que fiz, né? O que escrevi, escrevi. Então, assim, esse título era o título realmente que cabia a Jesus. Jesus é o Rei dos Judeus. Jesus era judeu, nasceu, né, como o filho de Davi, filho ali de Judá, e Jesus era judeu. E eles queriam renegar isso, né, dizer que Jesus não merecia esse título, né, e sim que ele disse que era o Rei dos Judeus, mas Pilatos fez de acordo com a vontade de Deus, né. E aí no versículo 23 vai dizer assim: os soldados, pois, quando crucificaram Jesus, tomaram-lhe as vestes e fizeram 4 partes para cada soldado, uma parte, e pegaram também a túnica. A túnica, porém, era sem costura, toda tecida de alto a baixo. Disseram, pois, uns aos outros: não a rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela para ver a quem caberá, para se cumprir a escritura. Repartiram entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica lançaram sorte. Assim, pois, fizeram os soldados. Meninas, outro ponto aqui para a gente comentar
é que assim, aqui fala que essa túnica era sem costura, toda tecida de alto a baixo, e era como que tivesse sido Maria, né, a mãe de Jesus, que tivesse costurado, feito essa túnica para ele, e essa túnica representava, assim, ela era parecida com a túnica dos sacerdotes, né, que era sem costura nenhuma, que era um tecido inteiro, né. E então isso vem falar assim sobre esse sacerdócio do Senhor, né? Que até nisso daí Jesus estava cumprindo a palavra de Deus, né? Como sacerdote, né? Que ele foi oferecido ali. E assim, os soldados eles ficavam com os despojos. Era assim que quando eram crucificados lá na época romana, né? Essa crucificação, sempre que acontecia isso, os soldados ficavam com os despojos, quer dizer, com os bens, com aquilo que pertencia ali à vítima naquela hora, né? E então eles fizeram isso com as vestes de Jesus também, que era uma maneira de zombar, de rir, né? Só que a túnica, o que eles fizeram? A túnica talvez valesse um pouco mais por ela ser sem costura, né? Ser um tecido inteiro. Então ela tivesse um valor maior, né? Na hora de repente eles venderem ali, né? De alguma forma, de ser um souvenir, né? Que cada um ia ficar, né? Então, por isso que eles não rasgaram. E isso se cumpriu a profecia lá de Salmo 22, que fala sobre isso, sobre a túnica não ser rasgada. É muito interessante. Se vocês lerem o Salmo 22, ele é tido como um salmo messiânico, porque ele traz assim, pontos muito certeiros, né? Ali a Bíblia vai dizer que o salmo é um salmo de Coré, que não é de Davi, alguns falam que é de Davi, mas assim, o salmo ele é profético, ele retrata exatamente o que iria acontecer com Jesus. E aqui não significa só que Jesus estava citando o Salmo, mas que Jesus viveu exatamente o que o Salmo diz, né? Então é muito interessante isso, né? E Jesus carrega a cruz, o que alguns historiadores dizem é que Jesus não carregou a cruz inteira, né? Não era assim que acontecia, eles carregavam aquela parte horizontal, né? Que ficavam os braços ali, né? Aquela madeira, né? Na parte horizontal. A parte vertical da cruz já era colocada lá, né? E a pessoa vinha, quem ia ser crucificado, carregando aquela parte horizontal e era encaixado lá em cima da haste vertical já que já existia, né? Então, assim, Jesus não veio arrastando aquela cruz como às vezes a gente vê numa cena de filme, alguma coisa assim, essa encenação de que vinha arrastando aquela haste. Mas não, ele vinha pregado, as mãos amarradas aqui naquela madeira só vertical sobre os ombros, né? E Jesus vinha carregando isso dessa maneira. E então, assim, com esse título, né, Jesus foi colocado Rei dos Judeus, né? E aí no versículo 25 diz assim: e junto à cruz estavam a mãe de Jesus e a irmã dela, e Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus, sua mãe, e junto a ela o discípulo amado, né, que acredita-se que seja João mesmo, né, o próprio autor aqui do Evangelho, Jesus disse a ele, né, mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo, eis aí tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para sua casa. Então, era uma forma assim, de Jesus, mesmo naquele tempo mais difícil de sofrimento, na pior hora para ele, né? Jesus ainda se preocupa com ela, né? Se preocupa com Maria e fala, olha, fica com ele, eis aí tua mãe, né? Falando com o discípulo, né? E Maria, eis aí teu filho, né? Cuidem-se um do outro como se fosse mãe e filho, né? E pedindo a João que acolhesse Maria, né? Maria já talvez com uma certa idade, né? E Jesus tem esse cuidado, mesmo naquele hora de sofrimento. Isso é muito interessante, menino. E assim, o que eu queria pensar para a gente aqui é nessas Marias, né? A Maria, mãe de Jesus, Maria, irmã dela, que era a mãe de Tiago, né? Mãe de Filipe e João, né? Eu acho que era a outra Maria, Maria Madalena e mais a Maria de Clopas, aqui fala assim, né? As Marias que estavam ali aos pés da cruz, né, na hora que Jesus foi crucificado. Que dor dessas mulheres, que situação dessas mulheres. E assim, para nós, meninas, como nós estamos, como que nós estaríamos se nós fôssemos as mulheres lá naquele tempo, se nós estivéssemos lá presenciando essa cena.
Eu sou muito mole. Eu não suporto muita coisa de olhar, né, de ver sangue, de ver alguém machucado, de ver um sofrimento, né, aquilo, a minha alma assim não suporta, né, minhas emoções, né, e como é que eu estaria, como é que cada um de nós reagiria, né, estando ali no lugar daquelas mulheres, né, com frustração, porque ao mesmo tempo que elas criam em Jesus, havia um tempo de frustração, de decepção ali, de achar que algo poderia ter acontecido, né? Até, meninas, assim, um comentário interessante, assim, que Deus poderia ter livrado, o pai poderia ter livrado o filho naquele momento ali, mas o pai não fez porque precisava julgar o filho como Deus. Não era o pai ali naquela hora, era Deus julgando o nosso pecado em Jesus, né? Então, assim, se Deus quisesse, se o pai quisesse, ele não poderia ter livrado Jesus, claro, claro, claro que poderia, mas era necessário, era o plano, era o propósito, né? E Jesus, assim, cumpriu, foi até o fim com isso. Mas, para o entendimento humano, isso era um nível muito hard, né? Como vai dizer, muito alto para nós humanos entenderem. E aquelas mulheres ali não eram diferentes, né? Então, assim, decepção, frustração, dúvida, porque, assim, o que aconteceu? Tudo que ele disse, tudo que ele pregou, mas e agora, né? Ele realmente está morrendo. Ninguém nunca viu algo assim, nunca viu alguém ressuscitar como iria acontecer. Elas ainda não sabiam como iria ser depois, né? Então, que dúvida, que tristeza e que dor, né, do sentimento daquelas mulheres. E nós não estaríamos diferentes disso, né? Completamente confusas com tudo que estava acontecendo, mas era necessário, né? E aí vai dizer assim, a morte de Jesus, depois vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a escritura, disse, eu tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre e embeberam, né, um dos soldados embeberam uma esponja, né, no vinagre e fixando-a num caniço de sopo, lhe entregaram na boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado, inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Então, outro ponto para a gente observar aqui, esse vinagre não era esse vinagre ácido, tão ácido quanto a gente tem hoje, que a gente coloca na salada, né, que a gente utiliza em casa para limpeza e tal, né? O vinagre aqui era uma mistura, né, era como se fosse um vinho muito ralo, né, um vinho assim muito misturado com água, que os soldados romanos utilizavam para matar sua sede. Os soldados romanos utilizavam isso, eles bebiam isso. Então não foi um ato assim cruel de alguém dando vinagre para Jesus beber. Aqui, na verdade, era até um ato de compaixão, né? Um dos soldados pegou uma esponja e molhou ali nesse vinagre que eles mesmos bebiam, né, e deram para Jesus para umedecer, como se fosse para aplacar essa sede dele, né? Jesus não disse, me deem água, me deem algo. Jesus disse, eu tenho sede. Ele declarou dessa forma, né? E eles fizeram isso. E aí, quando Jesus faz isso, que ele prova esse vinagre, Jesus, assim, rende o seu espírito totalmente. Jesus consuma, ele grita, está consumado, né? Ele declara dessa forma, acabei, eu fiz a minha obra, né? Eu completei a carreira, completei tudo, né? Exatamente como tinha sido predito, eu fiz, eu cumpri, eu fui até o fim, eu cumpri a minha missão. E, gente, que hora gloriosa é essa para Jesus, e que hora de descanso para Jesus, era a hora de acabar, acabou ali, agora depois daquilo só a ressurreição. E para nós que lemos hoje as escrituras, nós lemos dessa forma e é muito interessante a gente entender e a gente já sabe o final, a gente é só folhear aqui os capítulos, depois a gente vai ver o final, mas para quem estava assistindo ali na hora, não tinha noção do que estava acontecendo, do que iria vir depois, né? Ainda que Jesus tivesse dito que havia de ressuscitar, mas muitos não tinham entendido, isso não era claro, né, para todos. Mas Jesus fala dessa forma, está consumado, está acabado, a minha obra está completa, não há mais o que fazer, né? O que eu tinha que fazer, eu já fiz, eu vim ao mundo, eu nasci como homem, eu vivi aqui,
eu comi, eu bebi junto com eles, eu preguei, eu ensinei, eu curei, eu transformei as vidas, as situações, multiplicou pães e peixes, Jesus fez milagres maravilhosos, e aí o final derradeiro era a morte dele, era vir ali até aquele momento mais cruciante, mais de dor, né? Jesus estava sentindo muitas dores, todos os seus ossos ali, né? É terrível essa morte de cruz, né? Mas Jesus foi até o final, ele não desistiu, ele não parou. Jesus foi até o final. Isso é maravilhoso, meninos. Maravilhoso da gente ver, assim, o Salmo 22. Deixa eu ler aqui um pedacinho do Salmo 22 para a gente entender um pouquinho, assim, né? O Salmo 22 é esse salmo que fala profeticamente de várias coisas que Jesus fez, que aconteceu, assim, exatamente o cumprimento disso. Por isso que mesmo que as Marias ali tiveram tantas frustrações e tantas dúvidas, né? Ainda que nós tenhamos dúvidas e muitas questões aqui a respeito da obra do Senhor na nossa vida, nós podemos crer que o Senhor é confiável. Aquilo que Ele fala, Ele promete, Ele cumpre. Tanto é que no Salmo 22 vai dizer assim, já começa o Salmo falando assim, Deus meu, por que me desamparaste? Então, assim, exatamente as mesmas palavras que Jesus usaria, né, muitos anos depois, séculos depois, o Salmo aqui já estava predizendo. E não dá para ler todo o Salmo, que ele é muito grande, mas o versículo 6 diz assim, eu sou um verme, não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Era isso que Jesus foi, né? Todos os que me veem zombam de mim, afrouxam os lábios e meneiam a cabeça. Não foi exatamente isso que lá os evangelhos registram que aconteceu? Foi exatamente isso, né? E muitos disseram assim, confiou no Senhor, livre-o ele, salve-o, pois nele tem prazer. Exatamente o que lançaram sobre o rosto de Jesus. Olha, se tu é mesmo rei dos judeus, que Deus venha te salvar, te desça da cruz e salve-te a ti mesmo, tu não és Deus. Exatamente aquilo que o Salmo declara, né? E aí no versículo 15 fala assim, e a língua se me pegou ao céu da boca, assim me deito no pó da morte. Jesus teve sede, exatamente como está descrito aqui, né? Transpassaram-me as mãos e os pés, furaram as mãos e os pés de Jesus. O Salmo vem assim claramente declarando o que viria de acontecer e Jesus cumpriu tudo isso, né? Repartem entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica deitam sorte. Exatamente o que a gente acabou de ler aqui, que aconteceu, né? Cumprirei os meus votos na presença dos que o temem, né? O salmista diz isso. E foi o que Jesus disse, eu cumpro o meu voto até o final, eu vou até o fim. Está consumado, está acabado, está pago, né? Isso, assim, é poderoso. E a partir do versículo 31 diz assim, então os judeus, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era grande o dia daquele sábado, rogaram a Pilatos que se lhe quebrassem as pernas e fossem tirados. Os soldados foram e quebraram as pernas ao primeiro e ao outro, que com ele tinham sido crucificados. Chegando-se, porém, a Jesus, como vissem que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Outro detalhe aqui para a gente comentar, meninas, é isso. A morte de cruz era uma morte asfixiante, né? Que fala, os ossos iriam se pesando demais, né? O corpo teria que sustentar todo o peso, os pulmões não iam aguentando e a pessoa ia sendo asfixiada. Só que essa morte demorava assim dias, né? Podia demorar dias. A pessoa ali pendurada na cruz. Então era muito agonizante, muito cruel, né? Era muito cruel. Só que assim, a hipocrisia daqueles governadores ali, dos sumos sacerdotes, né, daqueles escribas ali, fariseus, era tão grande, eles queriam acabar com aquela cena ali rapidamente, porque no outro dia seria sábado. Era aqui uma sexta-feira e o outro dia era sábado, o dia em que eles queriam comer a Páscoa, que eles queriam estar bem, né? O sábado era um sábado de descanso, sábado de comunhão com Deus, e olha só, eles mataram, né, traíram, fizeram essas atrocidades todas, e depois queriam, né, indesculpáveis, queriam estar ali tranquilamente, né, como se estivessem em comunhão com Deus. Então, olha assim, que absurdo, né, o que eles fizeram, né? Então, para apressar isso, o que eles mandaram? Os soldados quebrar os ossos, quebrar as pernas, porque aí tudo a dor e os ferimentos ia fazer com que o corpo pendesse e eles iam morrer de forma mais rápida.
né? E foi isso realmente que aconteceu. Agora, em Jesus isso não aconteceu, porque o Salmo 34 diz assim, que nenhum dos seus ossos seria quebrado. Glória ao nome do Senhor. Mais uma profecia exata se cumprindo a respeito do nosso Senhor, né? Essa verdade, assim, estampada na cara da humanidade, né? O Salmo 34 diz isso, que nenhum dos seus ossos, os ossos de Jesus não foram quebrados, porque quando eles chegaram perto de Jesus, Jesus já havia morrido. Jesus entregou a sua vida, ele entregou. Jesus não foi morto por asfixia daquela forma, né, como os outros haveriam de ser mortos. Jesus entregou a sua vida, por isso a morte de Jesus foi mais rápida, né? E para comprovar isso, né, aqui fala que um dos soldados chega com uma lança, né, e fere o lado de Jesus, né, corta ali o lado dele e sai água e sangue. E assim, biologicamente, né, muitos médicos dizem que quando isso é um sinal de que realmente havia morte, porque o sangue sai, mas sai também líquido, né? Sai um líquido como água, né? Da pessoa quando realmente a pessoa já morreu, já faleceu. Então, assim, é para comprovar, né, cientificamente, né, o quanto o nosso Senhor era verdadeiro, quanto tudo que foi escrito, tudo que foi predestinado a respeito dele é verdadeiro, é justo, é fiel, né? E se isso tudo aconteceu, nós podemos crer que tudo aquilo que ele tem dito na sua palavra a nosso respeito, tudo o que ele diz que vai fazer, ele vai cumprir. Ele se deu, Deus Todo-Poderoso, fiel com as nossas vidas, né? E assim, meninas, eu queria falar aqui com a gente assim desses benefícios, né, da nossa salvação, né? Assim, esse aspecto de redenção, né, que o Senhor fez por nós. A entrega dele foi completa, né? Jesus foi como um holocausto oferecido como um sacrifício, como um cordeiro mudo e como aquele que foi oferecido totalmente, sabe? O sacrifício dele foi total, ele morreu, né? Ele não ficou em partes, né? Não foi só algumas partes dele que foram oferecidas, mas Jesus foi um sacrifício completo. Então essa entrega completa, né? Como uma entrega que Deus se agradou, né? Reconciliação, nós temos paz com Deus através dessa reconciliação que o Senhor nos conquistou. A Bíblia fala que nós éramos tidos como inimigos de Deus, nós nem buscávamos a Deus, né? Mas assim o Senhor nos reconciliou, ele é essa nossa ponte entre Deus e os homens, né? E assim, a transferência de culpa, quando lá no templo os sacerdotes iam oferecer sacrifício, eles tomavam um animal e alguém tinha que colocar a mão sobre o animal, significando que estava transferindo a sua culpa, o seu pecado para aquele animal, e aquele animal iria morrer no lugar dessa pessoa. E foi exatamente o que Jesus fez aqui. Ele morreu no nosso lugar, levou sobre si a nossa culpa, né? Toda dívida paga, cancelada. Colossenses vai dizer assim que o escrito de dívida, toda aquela promissória que havia contra nós, né, da nossa dívida para com Deus, foi paga, foi cancelada, rasgada totalmente com esse triunfo de Cristo na cruz. Então, assim, essa morte de Jesus foi um triunfo, foi o que mais glorificou a Deus, né, em sua totalidade. Foi a morte de Jesus pagando o preço total por nossas vidas. E hoje nós podemos ser redimidos, resgatados, né? Nós que éramos presos, nós somos libertados, somos retirados dessa prisão, desse lugar escuro, desse lugar tormentoso, né? Acorrentados que nós estávamos. Hoje nós somos livres e nós podemos triunfar sobre o pecado por causa desse sacrifício do Senhor. Então, assim, é maravilhoso, é poderoso demais isso que ele fez por nós. É algo assim, sublime, algo assim tão alto, né, tão elevado, que às vezes a gente não consegue descrever com as nossas palavras, assim, o quanto a gente fica admirado do sacrifício de Jesus, e o quanto isso vale para as nossas vidas hoje, e o quanto que tudo que ele promete, ele cumpre de forma poderosa. Ele é esse Deus fiel, ele é real. Isso daqui não é história, não é apenas um relato histórico, mas isso aqui realmente aconteceu, é real para as nossas vidas, tão real historicamente, né? Se a gente for estudar arqueologicamente, isso é real, como é real espiritualmente na nossa vida. Nós sentimos, nós temos esse poder de Cristo nas nossas vidas. Isso é maravilhoso. Assim, o Pai amou a Cristo até o fim,
mas como Deus, ele teve que julgar o pecado em Jesus, né? E por isso nós somos livres hoje. Então, assim, isso é tremendo, menina. Nenhum dos ossos de Jesus foi quebrado. E assim, depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que ocultamente, né, pelo receio que tinha dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. Pilatos permitiu. Então foi José de Arimateia e retirou o corpo de Jesus, e também Nicodemos, aquele que anteriormente viera ter com Jesus à noite, foi levando cerca de 30 libras de um composto de mirra e aloés. E tomaram depois o corpo de Jesus e envolveram em lençóis com aromas, como é de uso dos judeus na preservação e preparação para o sepulcro. No lugar onde Jesus fora crucificado havia um jardim, e neste um sepulcro novo, no qual ninguém tinha sido ainda posto. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus e por estar perto do túmulo, depositaram o corpo de Jesus. Jesus foi posto num lugar novo, né, num sepulcro novo. Tem um livro aqui do Augusto Cury que fala assim, que Deus não julgou Jesus como seu filho, mas como um homem. Cada pensamento, sentimento e reação do homem em Jesus passou pelo crivo do julgamento de Deus. Cada culpa, cada pecado, né? Cada transgressão nossa foi julgada em Jesus. Somente um homem poderia morrer pela humanidade, somente um homem poderia resgatá-la e servir de modelo para ela. Cristo pode servir de espelho para nós, porque foi um homem como qualquer ser humano. Sofreu, chorou, viveu momentos de extrema ansiedade e teve diversos sintomas psicossomáticos. Apesar disto, foi perfeito. Perfeito na sua capacidade de incluir, de perdoar, de se preocupar, de compreender, de ter misericórdia, de se doar, respeitar, ter dignidade na dor. Perfeito na sua capacidade incondicional de amar, na habilidade de ser líder do mundo e das próprias ideias, é administrador das suas emoções. Nosso Jesus é poderoso, meninas. Ele é perfeito. Mesmo com toda essa cena brutal, com todo esse sofrimento aqui, Jesus como um verme, sendo zombado, né? Sendo humilhado dessa forma como ele foi perfeito em tudo que ele foi. E ele é perfeito para nos resgatar, para nos transformar, perfeito para nos amar, perfeito para perdoar, perfeito para nos abençoar de todas as formas, né? O que a Bíblia diz é que nós estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus, de onde nós podemos governar, nós podemos ter autoridade sobre hostes, sobre domínios aqui nessa terra. Por isso nós começamos aqui hoje orando pelo Rio de Janeiro. Nós, como filhos de Deus, nós temos autoridade para orar pela nossa cidade, para cancelar, sabe, dívidas, para cancelar qualquer sentença que tenha sido fiada, né? Nós temos autoridade no Senhor, porque Ele tem nos feito assentar com Ele nas regiões celestiais. Isso não por causa da nossa obra, mas por causa daquilo que Ele fez. E por isso que nós podemos orar, acessar a esse Deus Todo-Poderoso e clamar a Ele a respeito das nossas aflições, das nossas situações. Cristo morreu, cumpriu exatamente o que Ele tinha que fazer, e isso é maravilhoso, meninas. Nós temos assim que adorá-lo, Ele é poderoso. E eu queria terminar aqui assim adorando a esse Senhor por todo esse sacrifício que Ele fez por nós, né? Aqui as Marias que estavam aqui, elas não tinham noção de quanto tempo, esse tempo de silêncio, esse tempo de depois da morte de Jesus, quanto tempo viria para Ele ressuscitar. Elas talvez não tivessem uma noção clara, apesar de Jesus já ter dito que em 3 dias. Mas nós aqui podemos saber o que aconteceu, e elas ainda estavam na dúvida. Mas esse Deus, Ele é maravilhoso, Ele cumpriu o que ele disse que faria, né? E hoje nós podemos ter essa clareza e temos esperança, né, da nossa redenção, esperança da nossa salvação por causa do que Ele fez. Jesus ressuscitaria depois. Nós vamos ler isso aqui amanhã, e é tempo assim de celebrar. Mas houve um silêncio, né? Enquanto Jesus morreu, houve aí esse ato aí, esse tempo aí, até o 3º dia. Que silêncio na terra, que dor na terra, que imagens, que lembranças horríveis na terra. A terra passou por um tempo de convulsão aí, de muita dor, né?
mas o melhor ainda estava por vir, porque ele iria ressuscitar. Amém, meninas? Eu vou orar agora para a gente glorificar o nome desse Senhor e amanhã a gente continua. Senhor, nós adoramos a Ti. Que glorioso é o Teu nome, Senhor. Que gloriosas são as Tuas obras, Senhor. Que coisa linda é o Senhor, esse nosso Deus, que opera por nós, que nos ama e que foi até o fim de todas as coisas, de todas as consequências, por amor a nós, por amor à humanidade. Senhor, nós Te reverenciamos, nós tributamos a Ti glória e honra e louvor e adoração. Tu és esse Deus sobre todas as coisas, Senhor. Como Tu és sublime, como Tu és eterno, como Tu és maravilhoso. Não há Deus como Tu, não há outro como o Senhor, diante de quem nós nos curvamos, diante de quem nós adoramos. Senhor, Tu és digno da nossa adoração, da nossa entrega, do nosso melhor, dos nossos sentimentos, Senhor, das nossas emoções, o melhor da nossa força. O Senhor é digno, Senhor, porque o que Tu fizeste por mim, por nós, nenhum outro faria, Senhor. E nós Te bendizemos nesse dia, Te exaltamos, Senhor. Deus, que em cada casa, Senhor, cada mulher aqui, como as Marias que estavam ali ao pé da Tua cruz, cada mulher, Senhor, possa reverenciar o Senhor, possa adorar o Senhor, compreender, ó Deus, a dimensão, a extensão desse Teu amor por nossas vidas, Senhor, e o que nos trouxe até esse dia de hoje foi o sacrifício da cruz, foi, Senhor, a redenção que nós alcançamos, foi a nossa libertação. Nós não somos mais escravas hoje, não há amarras, não há cadeias sobre nós por causa do sacrifício de Jesus. E hoje nós temos livre acesso, Senhor, nós temos paz com Deus, reconciliação, Senhor, contigo, e podemos acessar, falar contigo dessa forma livremente, como nosso Pai, como nosso amado, Senhor. Por isso nós Te adoramos, Jesus, nós Te louvamos, Jesus. Tu és digno, digno de honra, Senhor. Toda adoração seja entregue a Ti, toda reverenciação, Senhor. Deus, nós nos prostramos aos Teus pés, Senhor. Nós louvamos, nós exaltamos, nós Te amamos, Senhor, por causa do Senhor, porque o Senhor nos amou primeiro e nos trouxe até a Ti, nos aproximou diante do Senhor. Nós terminamos esse devocional nessa manhã em adoração diante de Ti. Ainda que, Senhor, que o mundo esteja, ó Deus, em revolta, ainda que o mundo esteja vivendo situações de caos, a nossa adoração não vai cessar diante do Senhor. Ainda que o inimigo se levante, Senhor, ó Deus, para promover, Senhor, destruição, Senhor, ó Deus, e miséria nesse mundo, nossa adoração vai subir até o Teu trono. Nós não vamos nos calar, nós não vamos deixar de exaltar, Senhor, ó Deus, e de clamar o Teu nome sobre a nossa nação, sobre a nossa terra, sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, nossa família, Senhor, porque Tu és o Senhor sobre nós. Nós não temos aliança com nenhum outro Deus, senão o Senhor, o Deus, o governo total está entregue nas Tuas mãos, Senhor, Deus, e é a Ti que nós louvamos. É em Ti, Senhor, que nós estamos. A nossa vida está segura no Senhor e nós Te adoramos, Pai. Bendito seja o Teu nome nesse dia, nas casas das minhas irmãs. Que haja alegria, que haja poder, que haja manifestação da Tua graça, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, meninas. Amém, meninas. Amém. Glórias ao nome do Senhor. Nós adoramos a esse Deus, jamais deixaremos de fazê-lo. Ainda que a terra se revolte, ainda que haja muito tumulto, nós adoramos a esse Deus, porque nós conhecemos a quem nós servimos. Amém? Amém, meninas. Amém, meninas. Até amanhã, se Amanhã Deus a gente quiser. fala de novo. Até amanhã. Beijo, meninas. Beijo para vocês. Tchau.